Graça e paz, igreja. Aos que estão vivos, amém. Vou usar aqui esse cantinho. Você vê que o sujeito, quando vai ficando mais experiente, faz as coisas no computador, mas depois imprime, porque parece que não consigo ficar olhando para a tela. Eu vou lá e faço tudo no computador, depois eu imprimo tudo para poder ficar aqui. Mas é uma coisa, não é? Meu nome é amigão, graça e paz, meu irmão. Obrigado pelo convite mais uma vez. Eu e minha esposa Beth aqui, nós agradecemos estar com vocês por mais um encontro de casais de vocês aqui. E o primeiro foi um encontro de casais em Caldas Novas, foi joia, 3 dias. Também está aqui comigo Sócrates e Gracinha. Tem mais alguém? Deixa eu ver se tem aqui. Olha aqui a Ana. Da Ana, eu cumprimentei a Ana, tudo bom? Essas pessoas também andam conosco, conhecem a gente há um bom tempo. A Ana já é aqui da igreja, aqui tem sido abençoada e crescendo bastante aqui junto com vocês. Eu queria pedir a vocês a atenção de vocês por alguns minutos naquilo que eu vou compartilhar. Pode ser? Obrigado pelo ânimo. Eu fiquei animado para poder pregar aqui agora. Posso pegar a sua atenção por alguns minutos? E por que eu estou dizendo que eu preciso da sua atenção? Eu, quando estava vindo para cá, falei para minha esposa, falei, olha, não sei, eu estou sentindo uma coisa no coração para poder pregar essa mensagem. Por quê? Porque não é uma mensagem com receita pronta. Não é mensagem com pontos para você, mas é uma mensagem sobre essência. E se você não tiver atenção, talvez você não vai perceber. E eu fiquei em dúvida ali, Senhor, é essa? Agora ali eu falei para minha esposa, segura aqui essa palavra aqui, porque eu vou ministrar essa palavra. E ela precisa da sua atenção. Ela precisa que você acompanhe comigo o que eu vou falar. Porque a gente sempre olha pela nossa visão. Portanto, quando a gente vem falar sobre casamento, a gente fala sobre a nossa visão do casamento. A gente busca em Deus aquilo que nós estamos vendo no nosso casamento. Mas essa palavra, a gente tem que trocar de óculos para enxergar como Deus vê o casamento. Apesar de ter curso de noivo que vocês fazem aqui, nós lá na igreja também fazemos, a grande verdade é que o casamento não vem com manual de instrução. Marcelo falou aqui em cima, passa por algumas coisas, não é só você. E aí, imagine você que teve aqui um curso de noivo, mas em regra geral, a regra é que não existe um modelo preparado para poder dizer como você vai gerir os conflitos, porque os conflitos eles acontecem de maneira diferente. Por quê? Apesar de às vezes ser um conflito muito parecido, as pessoas que passam por ele são pessoas distintas. Então não existe um modelo que a gente pode usar para todos os casamentos. Portanto, não tem manual, não existe manual. Qual o segredo? Sabe o celular? Minha esposa está com o celularzinho ali. Eu comprei esse celular aí, eu acho que foi esse ano, pastor. O meu outro celular, eu não sei o que acontece com esses caras, mas parece que a câmera vai ficando ruim para a gente poder comprar outro. Eu acho que eles vão, cada vez que você atualiza, ele vai ficando pior e tu tem que comprar outro porque a câmera... Mas a grande verdade é que eu, todo dia, aprendo algo novo com esse bendito celular. E a única coisa que eu sei é que eu não sei mexer nesse aparelho. Eu só sei telefonar, passar o WhatsApp e tirar foto.
Sei bastante, eu estou. E todo dia, ele faz isso, ele faz aquilo, ele faz. Presta atenção. Quem projetou esse celular? Primeiro, ele pensou no propósito dele. E quando ele pensou no propósito do celular, ele idealizou tudo que ele podia fazer. Para que ele servia? Qual o fim que ele seria utilizado? Depois disso ele fez um projeto. E o projeto ele veio com base no propósito definido. E por fim, este celular, depois de projetado e fabricado, ele é capaz de executar tudo que o seu Criador pensou. Portanto, pense agora comigo. Se Deus pensou no casamento, se Deus idealizou o casamento, se Deus foi o designer, o projetor, aquele que fez o projeto do casamento, se Deus tem um propósito para o casamento, todo casamento diante de Deus tem tudo que precisa para cumprir o seu propósito. Consegue entender isso? Consegue entender? O seu casamento não precisa de nada de fora para cumprir o propósito para o qual ele existe. E eu não estou falando que ele existe por causa de você e da sua esposa. Nós temos que trocar o óculos, enxergar o casamento hoje, por isso que eu pedi a sua atenção. Não com relação aos meus problemas, mas com relação ao propósito do porquê eu estou casado. Com quem eu estou casado? Para que eu estou casado? Quando a gente entende isso, deixa de ser um egocentrismo. Casamento nunca foi feito para tirar um homem ou uma mulher da solidão. Casamento nunca foi idealizado por Deus para que Adão tivesse apenas uma companheira. Casamento tem a ver com o projeto de Deus revelado em Cristo Jesus. Eu estou tombando para o lado de cá porque parece que tem mais gente do lado de cá e eu fico esquecendo da turma do lado de cá. Eu posso pedir uma coisa para vocês? Só se vocês se sentirem à vontade. Será que vocês podem sentar mais aqui para frente? Se vocês puderem, eu agradeço. É porque eu estou me sentindo tombado aqui mesmo. Obrigado. Não é? Porque eu estou aqui tombando, daqui a pouco eu estou tombando. E se vocês que estão aí pudessem vir para cá, aí eu vou ficar assim mais agradecido ainda. Porque agora eu vou ficar assim, pro lado de cá, ó. Vim pro lado de cá assim, ó, porque aqui tem menos gente, ó. Agora eu vou ficar centralizado aqui. Vocês são uma igreja abençoada. Obrigado por eu ter pedido isso para vocês, incomodar vocês, né? Obrigado. O seu casamento, então, é um projeto de Deus, que vem de um propósito, idealizado antes de vocês dois nascerem. Deus já sabia, e já tinha estabelecido o porquê. Então, apesar de lutas, dificuldades, crises, alegrias, construções, vitórias, não tem nada a ver com você. Sinto muito. Apesar de você poder usufruir. Porque Deus, enquanto nos permite ser aqueles na terra, ei, presta atenção, você é a imagem visível de Deus na terra. Apesar dele nos permitir ser esta imagem visível dele na terra, ele também nos permite ser abençoado enquanto fazemos isso.
Eu estava estudando a palavra sobre casamento. E obviamente o texto que a gente sempre estuda, o primeiro texto, é Gênesis capítulo número 2. Não é certo, pastor Ailton? Mas algo saltou aos meus olhos. Pastor, Gênesis capítulo 1, capítulo 2, não é sobre a criação apenas. Dentro desse texto, há uma revelação espiritual incrível para mim, que é a matemática divina, a equação divina. Que equação é essa? Capítulo 2, versículo 7. Então o Senhor formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Isso aqui faz um contraponto com 1 Coríntios capítulo 15, onde fala que o segundo Adão é um ser vivificante. Adão era um ser vivente, aquele que vive, e um ser vivificante é aquele que doa a vida. E nós somos seres vivificantes em Cristo Jesus. Aqui é o primeiro elemento da equação. O número 1, Adão. No versículo número 21, diz assim: Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono. Enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Aqui está o segundo elemento da equação. Mais um. Portanto, acompanhe. De um, Deus faz dois. O primeiro um criado, era a humanidade. Criada por Deus, mas não em sua forma plena. Adão era a representação física da humanidade quando foi criado, mas não em toda a sua plenitude. No versículo 21 que nós lemos, aqui entra uma segunda unidade nessa equação: Eva, tirada do próprio Adão. Ou seja, aquela humanidade, agora passa a ser uma humanidade diferenciada. Estão entendendo agora porque eu pedi sua atenção? Porque eu preciso que você me acompanhe. O que significa isso? Foi criado um ser da mesma essência, porém com características diferentes. A mulher, no seu código genético, ela tem, pastor, 99,9% de semelhança com o código genético masculino. Menos de 1% é a diferença que faz toda a diferença. A humanidade em Adão, criada, era indivisível, mas não plena. A identidade agora, de um fez dois, é plena. Com dois seres da mesma essência, mas diferenciados. No versículo 23, acompanhe. Disse então o homem: esta sim
é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, versículo 24, acompanha aí, como é linda a Bíblia. O homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. A segunda equação. A primeira, de um, Deus forma dois. Agora, de dois, Deus forma um. Essa é a matemática divina. Essa é a equação divina. Esta segunda equação não tem a ver conosco. Esta segunda equação é a primeira revelação profética das bodas do Cordeiro, em que Cristo é o noivo, que se une à sua noiva, a igreja, o corpo de Cristo, e eles são um na presença de Deus. Eu não sei você, mas eu fico animado quando eu leio as coisas dessas assim na Bíblia. Pastor, eu fico animado. E o que o casamento tem a ver com você mesmo? O casamento tem a ver com esta profecia. No segundo capítulo da Bíblia, Deus está falando o que está em Apocalipse. Ei, quando isso foi estabelecido, o casamento, a união, de dois se formarem um, não havia pecado ainda, pastor, porque o pecado só apareceu em Gênesis 3. O casamento tem como propósito básico refletir a imagem de Jesus se enlaçando com a sua noiva. Mas eu ainda pensando sobre isso, olhando esse texto, eu fiquei me perguntando: Senhor, mas no versículo 7, Adão foi criado. No versículo 18, olha aí a sua Bíblia. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que um homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois Deus cria Eva. Eu sou um menino, idoso já, mas que a minha mãe reclamava muito, pastor, porque eu sempre enchi o saco do meu pai e da minha mãe com um tal de porquê. Eu não sei se vocês tiveram filho assim, mas eu tudo perguntava por quê. Até depois mandaram eu calar a boca, porque eu ia, por quê? Ele respondia, não, mas por quê? Ele respondia, chega, já deu, não vai perguntar mais por quê. Mas eu tinha que perguntar para Deus o porquê, pastor. Se Deus, sabe quem está falando aqui no versículo 18, pastora? A senhora viu aí? Quem está falando? Quem é que está falando aí? Deus? Oh, mas Deus não sabia que Adão precisaria de uma companheira, uma auxiliadora que lhe fosse idônea, que lhe correspondesse? Por quê? Eu fui perguntar para Deus, mas por que, Deus? Sabe, na música, tem músico aqui nessa igreja aqui? Tem. Então na música tem uma das coisas que eu acho mais lindas na música. Chama-se pausa. Uma música com uma pausa bem colocada é lindo.
Aqui Deus está fazendo uma pausa. A pausa na música eleva a alma, esperando uma conclusão. Deus estabelece pausas em sua palavra, para que nós suspiremos e... o que ele vai dizer? E mais do que isso, o que está acontecendo no versículo 18, é algo que na teologia a gente chama de antropomorfismo. O que é isso? É quando Deus se expressa na forma como um homem, para que o homem possa entender o que Deus está querendo fazer. Então Deus fala assim: não é bom que o homem esteja só, vou fazer alguém que o auxilie e lhe corresponda. Ele está fazendo isso para explicar por que precisa serem dois do que um. Essa palavra corresponda, talvez na sua Bíblia tenha outra palavra, mas que fala que o auxilie e corresponda. No hebraico original, esta palavra é kinegdo, que significa alguém que anda do lado, alguém que me completa. Olha aí, nesta tradução, mais fiel ainda, está dizendo exatamente isso: alguém que lhe completa. Significa que Eva existe para tornar e formar um inteiro, porque Adão, enquanto só está sozinho, ele é metade. A sua Eva nasceu para que quando Deus olhasse para você, ele visse um inteiro, um íntegro. Estão acompanhando aí? Alguém já caiu na curva aí que eu já fiz aqui? Mas nós vamos seguir em frente aqui. Agora eu falei que eu ia ministrar essa palavra aqui, agora eu vou ter que ir até o fim, pastor. Entre mortos e feridos, se salvarem alguns. Então a pausa que Deus fez foi para nos chamar a atenção, dizendo o seguinte: eu quero que vocês prestem atenção. Eu não fiz tudo de uma vez. Os animais eu fiz, macho e fêmea, todos. Mas o homem não. O homem eu fiz Adão. Porque eu quero agora uma pausa para vocês prestarem atenção. E vou fazer Eva. A segunda coisa que me chama a atenção. Você leu em algum lugar aqui Adão pedindo uma companheira? Porque ele nem sabia que precisava. Não foi Adão que pediu para Deus a esposa, pastor. Foi Deus que sabia que sem ela ele nunca seria inteiro. Pastor, essa mulher que está do teu lado é a parte que te falta para que vocês sejam plenos. Uau! Deus tira Eva de dentro de Adão. Deixa eu te falar uma coisa. No versículo 22, olha para a sua Bíblia. Por favor, eu quero que você grave com seus olhinhos. Deus cria, na minha versão diz assim: com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher. Como é que está na sua Bíblia aí? Uma mulher? Todos estão uma mulher? Sim? Preste atenção agora no versículo 22.
24. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá ao que está escrito na sua Bíblia? Preste atenção numa coisa que eu vou te dizer, homens que estão aqui, mulheres que estão aqui. Deus cria uma mulher. Mas a esposa, ela vem do casamento. Vou tentar explicar melhor isso para você entender. A mulher nasce e não casa, ela é uma mulher. Mas quando a mulher se une, versículo 24, quando ela se une ao seu marido, ela passa a ser a mulher, artigo definido, singular. Não é qualquer mulher, é a minha Eva. Significa que não existe várias Evas. Adão está aqui recebendo a sua esposa. Versículo 22 de novo. Preste atenção nos detalhes quando você lê a Bíblia. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher. E o que Deus fez? Fez o quê? Fez o quê? Está escrito isso na sua Bíblia? Pastor Silvio. Deus cria uma mulher. Pega ela no braço. Vem comigo, minha filha. E como um pai entrando numa igreja com a sua filha, o próprio Criador entrega aquela mulher ao seu futuro marido. E aqui Deus, o Pai, o Criador, também era o pastor que fez o casamento. Aqui foi, no versículo 24, a primeira celebração de casamento da Bíblia. Para que tudo isso? Para demonstrar que o homem sozinho não é a humanidade completa. Para demonstrar que para cumprir aquilo que Deus nos chamou para fazer, que é refletir a imagem dele na terra, eu preciso ser completo. E para eu ser completo, eu preciso da minha metade. Gênesis capítulo 1 fala de uma forma geral e ampla de toda a criação. Se você pegar o versículo 27, diz assim, está acompanhando comigo aí? Sim ou não? Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. E depois está escrito o que na sua Bíblia? Homem e mulher? Isso. Aqui, Deus está contando o que estava ali acontecendo no plano de fundo geral, na essência, é o capítulo 1 de Gênesis. O capítulo 2, Deus estabelece com clareza o processo. Então aqui ele já disse, a humanidade, ela precisa, para poder ser plena e cumprir o propósito para o qual foi chamado, ter homem e mulher. Mas como Deus fez isso? Primeiro cria o homem. Não é bom que o homem esteja só? Cria a mulher. Leva a mulher até o homem. E aí acontece o grande segredo. No versículo 23. Disse então o homem:
Agora sim, eu não tinha percebido. Porque se você ler depois aqui, Adão já estava trabalhando, já tinha dado nome a todos os animais. Ele olhava lá, aqui tem uma vaquinha, tem um boizinho. Aqui tem um elefante macho, um elefante fêmea. Um leão, uma leoa. Mas ele não sabia que existia uma metade para ele. E aí, quando Deus leva para ele a sua metade, ele olha para ela e reconhece nela a mesma essência e diz: ah, esta sim é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Eu queria muito que você entendesse nessa noite, principalmente vocês os homens, que a mulher que está do seu lado não é uma mulher. Que a mulher que está do seu lado é a sua mulher. Ela é a sua mulher. E não pense você que foi porque você se apaixonou por ela, ou se encontrou com ela, e casou por ela, e está tudo bem. Não. Isso é processo. Isso é como. Agora a pergunta tem que ser o porquê. Antes de você nascer, Deus tem um plano para você. Homem e mulher. Se você crê nisso, se você crê na Bíblia, que está escrito que todos os nossos dias foram escritos antes de qualquer um deles existirem, se você crê, e se você crê que Deus é o fiel, é aquele que sustenta o seu casamento, é aquele que foi testemunha e abençoador do seu casamento, esta que está ao seu lado não é uma mulher, é a sua mulher. E se você entendeu o que eu falei hoje aqui, homens, em Efésios capítulo 5, abra comigo, eu gosto que a gente leia, Efésios 5, abra lá. Entenda o nosso papel, tanto do homem, quanto da mulher. Versículo 22. Mulheres, sujeitem-se, cada uma a seu marido. De que forma? Olha na sua Bíblia, por favor. Mulheres, sujeitem-se, versículo 22, capítulo 5 de Efésios. Cada uma a seu marido. Sujeitar aqui não é ser inferior. Sujeitar aqui não é estar numa posição inferior. Sujeitar aqui não é ser o homem ser mais do que a mulher. Nada a ver. É questão funcional. Nós vamos entender já já essa função. Um tem uma função, o outro tem a outra função. Mas se não estiver bem funcionando, se não estiver bem adequado isso, não vai funcionar aquilo que Deus quer. Então diz, mulheres, sujeite-se cada um ao seu marido. Na minha Bíblia diz assim, como ao Senhor. Como é que está na sua Bíblia aí? Entenderam, mulheres, como que deve ser a sujeição? A Bíblia não precisa ser contemporaneizada, sei lá como é que é essa palavra aí, alguém me ajuda. É isso mesmo? Você não precisa trazer ela para a cultura de hoje. Ela é explícita nesse caso. A gente traz para explicar, mas não para tirar o princípio. O princípio é, esta palavra aqui, sujeição, na verdade no original, não que a Bíblia esteja errada, ok? Mas eu vou explicar para vocês. No versículo 22 ela não existe.
ela foi só para poder dar uma sequência na leitura, porque na verdade é o versículo 21 que vem ela. Preste atenção no versículo 21, ó. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo, falando dos irmãos. Se você pegar o texto original, ele vai só dizer: mulheres, ao seu marido, sujeitem-se. Mas é a sequência de você se colocar ali, como corpo. Como corpo. Olha bem, pois o marido é o cabeça da mulher. Porque ele é melhor? Não, não tem nada a ver. É mais inteligente? Não, não tem nada a ver. É funcional. Como também Cristo é o cabeça da igreja. Entenderam agora como estava lá em Gênesis 2 e como é que está aqui em Efésios? Gênesis 2 é a visão profética de Efésios 5, 21, 22. Ele fala: então, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, mulheres. Vocês são o corpo dele, desculpa, do qual ele é o Salvador. Ele é o cabeça, corpo. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam sujeitas a seus maridos. Agora vem o marido. Marido, ame cada um a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. Portanto, é uma via de mão dupla. Mas está estabelecida aqui a figura. O homem é o cabeça, a esposa o corpo. Cristo o cabeça, a igreja o corpo. Qual o papel? O papel sempre foi, desde o início, e será ao final, é a manifestação da realidade celestial na terra. O casamento, ele existe para este propósito, e também, funcionalmente, ele existe para o cumprimento do mandato que nos foi dado em Gênesis capítulo 1, 28. Sejam frutíferos, multipliquem, encham a terra. Pode-se fazer hoje de outras maneiras, mas isto acontece com uma parte da mulher e uma parte do homem. É tão lindo isso, que a expressão visível da profecia que está escrita em Gênesis capítulo 2, 24, onde os dois se tornarão uma só carne, isso está escrito dentro dos nossos filhinhos, porque nele o código genético estabelece metade do pai e metade da mãe. Portanto, por mais que as pessoas queiram falar sobre gênero e liberdade, se não existe um homem e uma mulher, não há vida. Você pode escolher se representar da forma que quiser, mas existe macho e existe fêmea, para que possa existir filhote, para que a terra possa receber os filhos e para que haja continuidade de vida na terra. Então, nós representamos Deus na terra com o nosso casamento. Então, Marcelo, vou pegar você de exemplo que você subiu aqui. Os seus vizinhos precisam ver e escutar a sua casa como a representação física do ambiente celestial. Nós não temos direito de manchar a imagem de Deus com a nossa família. Temperamento não é desculpa. Eu fui sempre assim, não é desculpa, porque quem está em Cristo, nova criatura é.
as coisas velhas passaram, e eis que fez tudo novo. Então, pegando o exemplo aqui do Marcelo, quem chegar na casa dele, quem passar no corredor, quem vê os dois conversando, quem conversa com eles, precisam experimentar Deus na terra. Ah, não vamos ter problema? A palavra de Deus diz assim: se você irá, não peque. Na verdade ela diz, quando você irá, porque vai acontecer, não peque. O que tem a ver isso? Domínio próprio. O que é domínio próprio? Fruto do Espírito. Só tem isso quem está cheio do Espírito Santo. Não existe mimimi para quem é servo de Deus. Nós no Brasil estamos aqui vivendo um evangelho que é muito diferente de muitos países no mundo. Nós ajudamos algumas pessoas na igreja lá, na Índia, na Turquia, onde o evangelho lá na Turquia é proibido. Nós estamos trazendo um pastor agora com a família, com ele, a esposa e 3 filhos, porque a polícia secreta lá pegou ele pregando, missionário, mandou uma carta lá para ele dizendo assim: você não é bem-vindo aqui no nosso país, você tem 30 dias para sair. Foram até bonzinho, porque tem outros lugares na África que eles estão matando os cristãos. E essas pessoas não estão preocupadas se eles têm crise no casamento. Elas estão preocupadas em deixar um testemunho fiel ao Senhor. Quando a gente está muito rico, muito abastado e sem perseguições, parece que a gente começa a olhar só para o umbigo e querer encher mais a barriga. Mas a igreja do Senhor, se você ler o livro de Atos, capítulo 8, capítulo 9, enquanto ela era perseguida, a Bíblia diz assim, crescia. Isso é igual fazer aquele negócio que você vai batendo o ovo assim, daqui a pouco você vai batendo e vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Eu não estou aqui falando que nós, profetizando que vamos ser perseguidos, porque seremos. Isso aí, ponto, não tem discussão sobre isso. A questão é quando. A questão é quando. A população cristã de 1900 e a população cristã de 2025 reduziu 0,3%, 0,4%. Está em torno de, hoje, 26%, de 26% a 30% da população mundial. O islamismo cresceu assustadoramente. E hoje ele saiu de 0, de um ponto alguma coisa para 2, para 12%. De 1900 até agora. Então esta coisa está progredindo. E o mundo precisa de nós. O mundo precisa de nós. Por isso eu disse para vocês hoje que eu não ia pregar aqui ponto 1, honra a esposa, cuida da esposa, ame a esposa, porque eu sei que isso é importante e prego sobre isso. Mas eu queria deixar uma palavra para vocês entenderem uma coisa. Não entenda o casamento de vocês, que você casou porque você escolheu. Para com essa bobagem. Tem um propósito para a mulher que está do seu lado, tem um propósito para o marido que está ao seu lado. Vocês têm uma história já escrita por Deus. Vocês vão viver ou não, aí é outra coisa. Mas se vocês querem viver a história que Deus escreveu para vocês, terão lutas e perseguições. Não porque o temperamento de vocês é ruim, mas porque vocês vão estar anunciando o evangelho aonde vocês estiverem. E quando você anuncia essa verdade, o mundo se levanta contra você. Porque incomoda. Incomoda. Eu não sei você, mas quando eu converti há quase 40 anos atrás, a minha família ficou incomodada. Porque eu não era mais a mesma pessoa. Mas a minha família
deixou de ser incomodada e passou a fazer parte. Porque o que eles precisam de nós é uma coisa só: o testemunho de Cristo na nossa casa. Faz sentido o que eu falei para vocês aqui hoje? Tem algum sentido isso? É. Eu falei demais aqui que eu já até me perdi ali, eu sei nem o que eu estava falando, não comecei nem a pregar o trem que estava escrito aqui. Então vamos terminar assim mesmo, né? Já fez sentido para todo mundo. Vamos orar. Vamos ficar de pé para a gente orar. Tá louco? Eu falei, rapaz, mas agora que eu vou começar a pregar, eu olhei para o relógio ali, falei, já tem 13h53. Eu ia fazer a introdução, mas demorou mais do que o esperado. Eu amo a palavra de Deus, queridos. Eu amo a palavra de Deus, assim. Eu falo para você, quando você for ler, não leia como se estivesse lendo qualquer coisa. Leia pausadamente, palavra por palavra. Você viu algumas palavrinhas que eu trouxe para você aqui? Levou, correspondesse, uma mulher, a sua mulher. Você começa a perceber os detalhes na leitura que fazem toda a diferença para a revelação. Antigamente, na minha época, não de todos aqui, mas eu tinha um primo que trabalhava na jornal. E ele era responsável por receber os negativos dos fotógrafos para preparar, para printar o jornal no outro dia aqui em Brasília, pastor. E eu era pequeno, devia ter uns 10 anos, ele me levava para dentro de um lugar que chamava... como é que era? Câmara Escura, eu acho que é isso. É isso mesmo? Câmara Escura. E tinha uma luz, tipo um vermelho, sei lá o que era, mas você não conseguia, lá dentro era bem escuro. Aí ele pegava aquele filme, o negativo, não é isso? E colocava dentro de um negócio, tipo uma bandeja com um líquido. É verdade? É isso aí? Vocês sabem disso mesmo? Povo velho lascado. Se eu for falar isso para os meus netos, ele vai falar que eu estou maluco. Não sabe nem o que é máquina de fotografia. Bom, ele colocava num líquido. Sabe qual era o nome do líquido? Líquido revelador. Eita, pastor! E quando ele ficava no líquido, a imagem começava... Você sabe quem é o líquido revelador? É o Espírito Santo, irmão. A gente precisa deitar nessa bandeja com o líquido revelador quando a gente estiver lendo a palavra. Agora, você prestou atenção? Onde é que o cara entrava para poder fazer isso? No secreto. Você não vai ter revelação. Não, pastor, eu escuto a Bíblia no carro, no trânsito. Tá bom, querido. Beleza. Você está querendo ser atleta cristão, para poder contar para os outros que você já ouviu a Bíblia toda. Não tenho nada contra. Pode fazer isso. Mas quanto tempo você passa no secreto? Quanto tempo você acha que eu fiquei cavando aqui nesse negócio para poder falar, primeiro, olha uma fórmula aqui, olha outra fórmula aqui, olha o que isso quer dizer. Rapaz, isso aqui reflete. Eu estava no secreto, na câmara escura, com o meu negativo colocando no líquido revelador. Só que depois que o cara faz isso no tal do líquido revelador, pastor, aí que vem o trem bacana. Ele passa aquilo para um papel que vai aumentar a foto. Eles botavam lá 3x4, não sei o quê. Eles faziam isso. Aí ele colocava aquele negócio e tinha, como é que é, Sócrates? É o fixador?
que não basta você ter a revelação. O fixador mantém a revelação escrita no seu coração. Então a gente precisa ir ao Espírito, pedir revelação. Depois de ter revelação, ir para o fogo do Espírito, para poder, com a temperatura adequada, fixar aquilo dentro da nossa mente e coração. E aí a sua mente será transformada. Segura a mão da sua amada esposa aí. Eu posso pedir para você, marido, orar pela sua esposa. Aí bota a mão na cabeça da sua esposa aí, ora por ela, por favor. Faz uma palavra de oração para a vida dela aí. Ore por ela, abençoe a vida dela. Abençoa a vida dela. Você, como marido, tem autoridade para abençoar a sua esposa. Pastor, eu não sei orar não. Só fala para ela, eu te abençoo. Só diz para ela, põe a mão na cabeça dela e diz, eu te abençoo. Não sei orar desse jeito aí não, pastor. O que eu faço? Não, põe a mão na cabeça dela e diz, eu te abençoo, minha mulher. Você é abençoada, minha mulher. Você tem autoridade para abençoá-la. Amém. Se você que vai terminando, eu queria que vocês dois pegassem a mão um do outro, ficassem um de frente para o outro. Em silêncio, eu quero só que você olhe para a sua esposa. Vem aqui, querida. Quer ficar aí, você de longe? Olhe para ela, sem falar nada. Só olhe, em silêncio. Talvez faz tempo que você não faça isso. Não fale nada. Só olha dentro dos olhos da sua mulher, do seu marido. Aí bem baixinho você pode dizer um para o outro, nós somos um. E queremos viver tudo o que Deus tem para nós. Continua olhando para ele e para ela. Só vocês dois sabem o que vocês já passaram. Só vocês dois sabem a história de vocês. Só vocês sabem as dores que vocês carregaram. E as batalhas que vocês passaram. Mas também só vocês sabem os milagres que vocês viveram. E vocês sabem os recomeços que vocês precisam. Aperta a mão dele, aperta a mão dela. Aperta e olha bem nos olhos dela. Dá um beijo na sua amada esposa aí, querido. Feche os seus olhos um instante. Com a mão dada, não solta não. Pode abraçar, se quiser abraçar, pode abraçar, não tem problema. Mas se abraçar, fica abraçado, não solta não. Isso, pode ficar abraçadinho. Você vai ficar longe de mim mesmo, né? Vem para cá. Estou sentindo falta. Eu vou abençoar a sua vida agora e o seu casamento. Que o Espírito Santo estabeleça fundamentos, firmes fundamentos na vida de vocês. Você, marido, que você reconheça na sua esposa aquela que lhe corresponde, aquela que Deus criou para você. Mulher, eu quero que você reconheça também no seu marido aquele que Deus separou para você. Que haja unidade,
que o amor seja fortalecido, que o perdão seja constante e o propósito e a presença do Senhor seja viva na casa de vocês. Eu queria que você, marido, repetisse isso agora para sua esposa. Fala aí no ouvidinho dela. A nossa casa pertence ao Senhor. O nosso casamento é dele, por ele e para ele. E nós vamos viver a história que Deus escreveu para nós. Abraça ela bem forte, abraça. Pai, abraça, abraça, aperta, aperta a sua amada, aperta. Vocês dois são uma só carne. E o mundo precisa ver em vocês a realidade de Deus na terra. Espírito Santo, Espírito Santo. Amém. Amém. Respira bem fundo. Como é precioso. Aleluia. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. A cidade do nosso Deus, seu santo, a alegria de toda a terra, a alegria de toda a terra. Tu és grande, Senhor, grande é o Senhor, em quem nós temos a vitória, que nos ajuda e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele, por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer, Senhor. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te e agradecer-te
só tu és, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Ele é bom o tempo todo. A outra vez que eu vim aqui, acho que foi no ano passado, eu trouxe o livro. O segundo está na forma agora, eu estou lá, tá? Deve sair, acho que no começo do ano que vem está saindo um novo livro aí. Mas aí eu trouxe aqui para vocês aqui também, tem um livro nosso aqui, ele fala sobre a vida que vale a pena viver. É um livro que você lê, ele vai ser bem prático, mas ele está falando que nós somos a porta do céu na terra. Quem se aproxima de nós, ele tem a oportunidade de beber da água